Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, nesta segunda-feira, para contar uma história bacana entre pai e filho. O Cláudio Cuglin e o Thomas Cuglin, pai e filho, que lançam um livro contando a história de uma viagem que fizeram juntos. A gente vai entender, vai conhecer um pouco mais dessa história. Primeiramente, muito bom dia, Cláudio, seja muito bem-vindo. Bom dia, Leir. Bom dia, ouvinte da Rádio Cultura. É um prazer estar aqui com vocês e agradeço o convite que nos foi feito para falarmos um pouco dessa nossa história, que foi uma história muito bacana que a gente realizou no ano de 2017, que agora virou um livro. Bem, o Thomas também, muito bom dia, seja bem-vindo, Thomas. Bom dia, Dair. Bom dia, ouvintes. Tudo bem, vamos lá então, vamos contar um pouco dessa história. História, como é que foi essa história da viagem, como é que começou tudo isso, Cláudio? Bom, o Thomas tinha recém feito a carteira de motorista com 18 anos de idade e a minha ideia foi de levá-lo para um local bacana para que ele pudesse andar de motocicleta num ambiente mais tranquilo, porque as estradas da Argentina são bem vazias, há muitas retas, e para que aquele gosto, aquela ânsia de um jovem de andar de motocicleta e até experimentar um pouco de velocidade pudesse ser testada num local mais tranquilo. Mas, no final das contas, essa viagem se transformou numa coisa muito maior, numa parceria tão grande e tão alegre, né, e que foi tão feliz, que ao término da viagem fiquei praticamente um ano e meio sem andar de motocicleta, porque não tinha parceiro que me agradava de tão bacana que foi essa viagem que eu e ele fizemos. E Thomas, do seu ponto de vista aí, como é que foi essa viagem? Como é que foi o planejamento da viagem? Alguma questão que você vivenciou nessa viagem que vale a pena ser colocada aqui? Bom, eu acho que o planejamento dessa viagem, na verdade, começou na primeira vez que a gente foi para a Argentina. Eu acredito que eu tinha no máximo 12 anos. Sim. E eu acompanhei em alguns trajetos o meu pai de carro, ele estava fazendo de moto. Em alguns trajetos mais tranquilos, ele me colocava na garupa. Então, ali que criou essa minha paixão pelo motociclismo. Então, quando eu fiz 18 anos, tirei a carta para andar de motocicleta e surgiu essa ideia por parte dele. Era uma coisa que ele já vinha planejando e querendo me proporcionar. E eu sempre, desde daquele momento, eu me apaixonei por andar de moto. Você é um aficionado pela moto, então, Cláudio. Já viajou? Para que lugares que você já viajou de motos aí? Olha, eu tenho moto desde 1990, se eu não me engano. Depois fiquei um tempo sem e retomei o motociclismo lá no ano 2000. Já tive uma oportunidade de fazer uma viagem longa até Bariloche, foi quando o Thomas tinha 12 anos de idade. Depois disso, eu tinha ido para o Atacama com amigos. Posteriormente, fui novamente para o Atacama com o Thomas e agora, recentemente, fiz uma viagem de 40 dias ao extremo sul da América do Sul, para a Terra do Fogo, Ushuaia, em que eu fiz uma viagem sozinho. Foi a primeira vez que saí sozinho e pela primeira vez que eu fiquei 40 dias longe de casa. Foi um negócio muito bacana. 40 dias longe de casa. 40 dias. Muito bem, né? A gente quer lembrar aqui que o Cuglin, que está falando com a gente aqui, foi coronel e comandante da Polícia Militar aqui da cidade de Timbó. Vocês certamente lembram disso, já, né, já esteve aqui na Rádio Cultura por muitas vezes dando entrevistas e agora dando uma entrevista diferente aí depois dessa essa aventura que teve aí com o seu filho. Por que surgiu a ideia do livro? Foi pela experiência? O que vocês vivenciaram, afinal, que mereceu estar num livro, Cuglin? É porque a viagem foi tão bacana, entendeu? Tão bacana, que eu fiz uma proposta para o meu filho de a gente transformar essa viagem em livro. Então a ideia foi o seguinte, eu contaria a minha percepção daquele dia da viagem, porque a gente praticamente tem um diário, né? E na sequência ele contaria a sua percepção da viagem. Então, assim, foi um troço muito bacana. E a gente foi escrevendo. Então, e por questões da minha profissão ainda, que me tomaram muito tempo, ele saiu tão tarde. Ele acabou saindo quase que 5 anos depois de a gente ter feito essa viagem. Mas, assim, ainda está bastante atual, bastante atualizado. Mas foi realmente uma vontade de relatar essa experiência muito gostosa, que foi fazer uma viagem de pai e filho, né? Para um lugar assim que a gente foi sozinho e, de certa forma, até tão longe, que foram 8.000 quilômetros que a gente fez de moto.
Muito bem, o Jeter está participando aqui, lembrando que o Coughlin é coronel da reserva da Polícia Militar, foi subcomandante da PM de Santa Catarina e comandou a PM em Timbó e Indaial. Olha só, né? Estamos aqui com o coronel da reserva da Polícia Militar. O que significa, Coughlin, ser um coronel da reserva? Qual é a atuação de um coronel de reserva? Não, o coronel da reserva é o seguinte, quando a gente completa o nosso tempo na Polícia Militar, que é no mínimo 30 anos, né? Eu fiquei 37, aí a gente atinge uma determinada idade e como eu estava no subcomando da corporação e em maio de 2020 ainda tentei ser comandante, e isto é uma decisão técnica e política do governador e não foi possível, aí automaticamente nessa ocasião se vai para a reserva porque não teria mais nenhum posto acima a subir, né? Então, completados quase 37 anos, eu estava com 36 anos e 8 meses só de polícia militar, eu ingressei na reserva remunerada, que, traduzindo, é uma denominação militar. Na realidade, é a questão de aposentado, né? Certo. Muito bem, Coughlin, vamos lá. Continuando agora com relação ao livro, essa história bonita aí entre pai e filho, essa viagem que vocês fizeram, existia um spoiler aí do livro, algum momento que vocês vivenciaram, que está no livro, ou não esteja, que vocês vivenciaram, que exigiu aí alguma situação diferenciada na viagem, algum problema, enfim. Vamos lá, Thomas. Bom, spoiler assim eu não vou dar, mas existem algumas situações que acabam ficando de fora do livro, até por conta da narrativa, de priorizar a narrativa. Mas o que eu posso dizer para quem quiser adquirir a nossa história, de que quiser ouvir nossa história, é que após essa viagem a gente criou uma filosofia interna dentro da família, que é quando as coisas começam a dar errado, que as coisas vão dar certo. Porque se tá tudo dando certo é porque alguma coisa vai dar errado. E quando as coisas estão dando errado é porque alguma coisa vai dar certo. Sim, verdade. Excelente. E o que deu de errado e depois assim, deu certo? Há uma série de circunstâncias, né? Primeiro que o planejamento foi um planejamento meio que atabalhoado, né? A única coisa que a gente tinha planejado, talvez nessa data a gente vai, então vamos pelo menos deixar as motos revisadas, né? Meu pai naquela época estava bastante enfermo, inclusive ele estava no UTI, isso foi mais uma vez um empecilho, porque a gente já tinha adiado um ano com isso. E dali para frente a gente saiu meio com a consciência pesada, né? Deixei meu pai, o avô dele, enfermo, e cada barulho diferente na moto, cada luz que acendia, cada objeto que eu perdia e eu ia esquecendo pelo meio do caminho, né? Era um sinal de, meu Deus, é um sinal que eu devo voltar porque meu pai faleceu, né? Eu tinha uma santa que estava amarrada no guidão da moto, e essa santa, com uma fita do Senhor do Bonfim, essa santa se rompeu. Eu disse, meu Deus, putz, meu pai faleceu. Pô, vamos ligeiro para um hotel tentar. Não, está na UTI, não está conseguindo falar, está tudo bem, né? E essas coisas sempre aconteciam. Então, pô, era a minha bota que rasgou, né? E encontrar uma bota no meio da Argentina, tamanho 46, coisa que já não é difícil encontrar no Brasil, era quase impossível. Disse, putz, agora estamos no início da viagem, no terceiro dia da viagem, e minha bota está rasgada, como é que eu vou fazer? Pô, lá no meio da Argentina, numa loja, esses caras numa loja improvável, não, eu chutei assim, tens uma bota 46? Daí, assim, tens bota? Primeiro assim, tens bota para motociclista? Tenho. Assim, tens 46? Ele disse, tenho. Eu disse, não é possível. Eu disse, não tenho. Aí eu fiquei tão feliz que ele tinha essa bota, porque eu teria praticamente ir de tênis, e aí de tênis é muito ruim, que ele me cobrou um preço que até hoje não tem, o preço do Brasil não atingiu o preço que eu paguei na época na Argentina, porque eu disse, bom, agora eu vou pegar um brasileiro que está precisando de uma bota, que aqui deve estar encalhada já faz tempo, e eu vou fazer o meu preço de lá para cá, que não vamos levar essa bota desse jeito. Pagou caro a bota por lá, então. Paguei caro, mas assim, se rendeu. Rendeu. Aí não arrebentou mais. Ainda tem até hoje essa bota aí. A recordação. Quantos dias foram essa viagem? Foram 18 dias de viagem. 18 dias de viagem. Muito bem. E o retorno e a ideia do livro? Olha, a ideia do livro, é como eu te falei, assim, ó, eu queria contar uma história. Eu queria contar a minha história, né? Então, assim, ó, primeiro que é o primeiro livro que eu escrevo, né?
Nunca havia uma intenção de fazer um livro por uma questão de ser um escritor ou algo assim. Então foi uma história tão bacana, né? Um relacionamento de pai e filho, que disse, pô, eu vou transformar... Porque todo mundo me perguntava, como é que foi, como é que foi, como é que foi? Então, de tanto eu repetir, sabe uma coisa, eu vou fazer um livro e vou começar a entregar esse livro. E aí foi essa coisa de construir, ver a minha percepção, e para mim foi uma surpresa, porque quando o Thomas começou a fazer a narrativa dele, logo na sequência da minha, ele vê coisas completamente diferentes e se torna até mais hilário todas as situações que a gente passou, né? É um troço foi assim, foi bem espontâneo mesmo. Bem, e essa primeira experiência de escrever vai ter continuidade? Pretende continuar escrevendo? Olha, Thomas? da minha parte, foi uma experiência um tanto quanto inusitada. Eu recém havia concluído a minha graduação em Direito, então eu tinha feito meu TCC e aquilo já foi para mim um bicho de 7 cabeças. E aí aparece ele, ó, lembra do que a gente combinou de fazer um livro? Deu, putz, é verdade, um livro, né? Tá, bom, vamos escrever. E aí, escrever um livro foi muito mais fácil da minha parte, porque a narrativa principal quem dá é ele. Eu só pontuam aquilo que ele disse da diferença de ótica sobre certas situações. Então existiam problemas que só ele via ou só estavam na cabeça dele, porque para mim não era um problema. Por exemplo, essa situação da bota. Eu já pensei, bom, tem um rolo de fita adesiva aqui, tem uma bota rasgada ali, a gente dá umas 5, 6 voltas e tá resolvido. E ele já, não vou andar de tênis, não sei... Daí pra mim era Visões outra diferentes coisa. da mesma situação, Sim, né? sim. Fica evidente isso também. E tudo isso contado, então, através dos dois pontos de Sim, vista da viagem. sim, sim. Sim. Conseguiram colocar... ele está falando se furou o pneu da moto. Não furou o pneu da moto, mas aconteceu coisa, deixa ele falar, aconteceu coisa pior. Não, eu não... Pior não, isso pra mim era pior. Eu não vou falar que aconteceu coisa pior, mas nessa viagem a gente encontrou vários grupos de motociclistas e a gente percebeu que talvez a gente era os mais despreparados para nosso trajeto. A gente encontrou gente que sabia desmontar e montar a moto em 20 segundos, algo assim. E eu olhei pro meu pai mostrou assim uma ferramenta multiuso, é isso. Aí eu, tá bom, sabe fazer o quê? Talvez isso, talvez aquilo. E a gente assim, vamos com fé, né? Porque Deus não dá tarefa maior que a gente não consiga cumprir. Não aconteceu praticamente nada com na nossa viagem que precisou de uma intervenção mecânica. Aqueles amigos que a gente fez, furou o pneu, quebrou a moto, só que eles sabiam resolver. Então, assim, se tinha algum que sabia resolver, era eles. E se acontecesse algo, porque vocês certamente andaram muitos quilômetros ali sem nenhuma, sem ter algum tipo de socorro nas proximidades. É que assim, a Argentina é um lugar maravilhoso para você andar de moto ou de carro, fazer viagem. Ela tem uma variedade enorme de paisagens, né? Assim, é montanha, é neve, é deserto, é local com florestas de pinheiros. Mas a Argentina ela é muito habitada na região de Buenos Aires, Rosário e Mendoza. Então são núcleos. E quando você se afasta desses núcleos, é muito pouco habitada, né? E as distâncias, assim, a gente não tá, às vezes não está acostumado aqui. Por exemplo, se a gente vai até Florianópolis, nós estamos passando o quê? Nós estamos passando aqui por 8 municípios, 8, 9 municípios, né? Deve ter daqui a Florianópolis, na beira da estrada, deve ter no mínimo uns 30 postos de combustíveis, né? Então isso não acontece. Então, as distâncias entre as cidades são sempre 100, 120, 140 quilômetros, né? As cidades são minúsculas, principalmente no norte da Argentina, são minúsculas. Aí, às vezes, a gente chega lá não tem gasolina, né? Então você tem que ir para a próxima, na próxima já tem que pegar fila. Então, alguns macetes a gente vai pegando. A gente nunca deixa o tanque esvaziar, deixa o tanque, assim, deu 100 quilômetros, primeiro posto que achar, para ver se tem gasolina e abastece. E assim a gente foi. Então, esses perrengues a gente não passou. Mas se acontecer, efetivamente, como nós estávamos em dois, alguém vai ter que buscar socorro, buscar alguém que tenha uma caminhonete, um guincho para rebocar a moto, ou no caso, se estiver sozinho, tu vai ter que contar com a sorte e com a ajuda dos outros. E aí é um negócio bacana, entendeu? Quando tu tá sozinho, agora nessa viagem que eu fiz, eu fui para um lugar muito mais, bem mais deserto do que o norte da Argentina, fui para o extremo sul, na região da Patagônia, que eu andei 370 quilômetros em estrada de asfalto de uma cidade a outra, não tinha um posto de gasolina, não tinha um mercadinho, não tinha nada. Para não dizer que não tinha nada, tinha apenas
uma pousada, e nem sei se estava funcionando. 370 quilômetros. 370, 11 carros passaram por mim. 8, quer dizer, naquele dia, naquela manhã, 11 veículos estavam naquele trecho. 8 no sentido contrário ao meu, eu e mais 2 no mesmo sentido. Eu contei, né? E aí, se acontece alguma coisa, para a moto e espera. E, como eu disse, o bacana na Argentina é o seguinte, o argentino e o próprio chileno, eles são muito receptivos. E, se você está parado com uma motocicleta na beira da estrada, eles param para perguntar o que está acontecendo. Ou já vem buzinando, reduz a velocidade, faz o sinal se está tudo bem. Se tu disser que não está bem, eles já param e te ajudam. Por quê? Eles próprios se ajudam nessas grandes distâncias. Eles próprios se ajudam. É um hábito já. É um hábito deles. Uma necessidade até. Era alguma coisa que, assim, que me lembra muito a época que eu saía de Blumenau com os meus pais, ia visitar minha avó em Presidente Getúlio, na região de Ibirama, ali, né? E quando tinha um carro na 470, com pneu furado, meu pai parava para perguntar se ele precisava de ajuda. Quando o carro do meu pai furava, alguém parava e perguntava ajuda. Então, isso é uma coisa que aqui no Brasil se perdeu. Muito pela insegurança que isso nos gera, né? Inúmeras pessoas, tudo aquilo que a gente fez de motocicleta, tem gente fazendo de bicicleta, a pé, de Kombi, de Fusca. Então, assim, ó, não é nada, não é nada demais, não é nada impossível, não é nada difícil. É uma coisa que tem gente fazendo. Agora, eu recebi na minha casa ontem um argentino que saiu da Argentina, da região norte da Argentina, foi para o Paraguai, foi para o Paraná, descendo, e ele está numa Pop 100. Um outro brasileiro está, nesse momento, fazendo o mesmo trajeto que eu fiz sozinho, está lá para o extremo sul da Argentina, ele está numa Honda 1970 com 2 CV de potência. 2 CV. É uma mobilete praticamente. Né? E ele está indo, tranquilão, está indo. Então, assim, ó, é um negócio assim bacana, você encontra ajuda, você não tá sozinho, né? A parceria dos motociclistas que passam por você, dos caminhoneiros. Então é muito grande. Então, mas como eu digo, você tem que contar com a sorte se você está sozinho e não tem alguém para te socorrer. Né? Muito bem, e o livro? Agora as pessoas que estão nos ouvindo têm curiosidade de saber como é que eu tenho acesso a esse livro, onde é que a gente encontra o livro do Coronel Cuglin? Olha, eu fiz apenas alguns exemplares, porque escrever um livro é bastante fácil. Né? Escrever um livro é fácil. O difícil é transformar aquilo que você escreveu numa obra física. Aí os preços ficam altos demais e o investimento é um investimento que torna caro. Então fiz alguma tiragem muito pequena mesmo. E quem quiser adquirir o livro pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que é o 47992294463, que eu encaminho esse livro e passo certinho o valor dele. Eu estou cobrando um valor de R$ 40, mais a taxa de envio, que é R$ 8,75, né, com a cópia física do livro. Junto com a cópia física vai um PDF para a pessoa poder acessar todas as fotos que estão no livro em formato colorido, porque também isso foi para reduzir custos, né? Eu teria que fazer uma tiragem acima de 1.000 exemplares para ter um custo bem mais acessível, e infelizmente não foi possível. Bem, só repete então, Cuglin, o telefone ali para contato em quem tiver interesse em adquirir o seu livro. 47992294463. Muito bem, olha, foi uma satisfação, é uma satisfação recebê-los aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, para contar um pouco dessa história, um pouquinho só. Quem quiser conhecer a fundo a história dessa viagem, essa história da relação pai e filho, essas visões diferentes de mesmas situações, contadas aí pelo pai e pelo filho, pode adquirir o livro, então, pelo contato aí que o Coronel Cuglin passou para a gente. Queremos agradecer e, olha, quem sabe, né, daqui a pouco sai um livro aí sobre alguma história aí da segurança pública também, já não sei se tem alguma ideia a respeito da sua experiência e vivência na segurança pública, que não é pouca, né, do Coronel? Mas aí seria uma coisa assim, muito mais um livro de causos, né, porque de causos. Existe eu tenho um ditado que diz o seguinte, isso é fato, tá? Um policial militar vive mais intensamente numa noite do que um civil em 10 anos de vida. Então, assim, uma noite de serviço de um policial militar é tão intensa e tem tantas histórias para contar do que um cidadão que segue sua vida normal, né?
durante 10 anos. Então, assim, ó, a atividade policial é uma atividade apaixonante. Estou pensando nisso realmente, né? Mas ainda me falta um pouco de coragem, né? Saber como é que eu vou lidar com algumas situações, como é que eu vou contar. Mas quem sabe sai, porque tempo para escrever agora eu tenho de sobra. E história para contar também. História para contar também. Olha, quero agradecer imensamente a participação de vocês aqui no Repórter Cultura. Coronel Kuglim, um abraço, obrigado pela participação, sucesso. Valeu, Daír. Obrigado, ouvinte, por essa oportunidade de estar conversando com vocês. E uma coisa assim, ó, conversar com um motociclista, pedir para ele contar a história. Meu amigo, nós estaríamos enchendo o teu programa amanhã toda aqui, até o meio-dia, pedindo para ele ir embora. É pior que pescador, então. Olha, a briga é grande. A briga é grande. Parecido. Thomas, um abraço para você, obrigado. Um abraço, Daír, um abraço, ouvinte.